Sábado, dia 3 de abril de 2021, agora são exatamente 7 horas e 49 minutos, momento este que iniciamos a gravação deste conteúdo para falarmos sobre Cogna. Mas antes, eu quero fazer uma comparação com o nosso Ibov. Isso não é um indicador definitivo e exclusivo, mas pelo menos para mim tem me ajudado muito. E aí eu quero te convidar a pensar no seguinte: eu tenho aqui o gráfico mensal do nosso Ibovespa. E aí eu tenho um canal. Tá vendo esse azulzinho que eu vou colocar de verde agora? Lembrando que eu tenho violinadas. O que é violinadas? Quando ele excede o limite aqui, ó. Então ele passou, eu chamo de violinada. Aqui em cima também eu tenho duas violinadas. Uma e duas. Mas isso não quer dizer que essa é a parte mais alta do meu canal. A parte mais alta do meu canal, ela é considerada através de uma projeção técnica, um estudo técnico que a gente costuma fazer aqui dos pivôs, das valorizações, das porcentagens que ela tende a variar, tá? E quando ela ultrapassa esse estudo, a gente chama de violinada, ou seja, puxa, passou daqui, é algo que não é muito coerente, não vou seguir isso. Isso tende a não acontecer de novo. Valeu? Então, só contextualizando. Pensa no longo prazo. Então, ele demorou quanto tempo para chegar na parte mais baixa? Repara aqui, ó, de 95, até antes, tá? Mas vamos colocar de 95 a 2003, ele achou um fundo. Enquanto os bem-te-vis cantam, ele achou um fundo. Quantos anos? 1, 2, 3, 4 anos. E depois disso, ele achou um topo. Quanto tempo demorou para ele achar esse topo? 1, 2, 3 anos, tá? Quarto ano, que seria 2009 aqui, ele achou um fundo. Isso foi uma crise, lembra do crash imobiliário? Então, teve uma crise aqui, ó. Essa crise demorou quanto tempo para subir? Então, ela subiu muito rápido, olha só a inversão que fez aqui, ó. Fez um pivô de baixa e ela não superou esse topo. Diferente do momento que estamos vivendo agora. Porém, ela achou a mesma resistência, o mesmo nível de resistência aqui, ó, que estava na casa dos 74 mil pontos. Ele achou essa resistência novamente, assim como foi antes do crash, e de lá para cá veio realizando, fazendo pivôs. Então tende a seguir um canal até encontrar um novo fundo. Peço a sua paciência, que o conteúdo aqui eu acredito que seja muito relevante para você, assim como tem sido para mim, tá? Então a gente vai achar mais um canal aqui, bem rapidamente, onde houve uma realização, até achar um novo fundo que teve a violinada. Chegou nessa parte baixa, ela levou um tempo para valorizar. Mas quanto tempo ela demorou desvalorizando aqui? Fazendo pivôs de alta, pivôs de baixa, na verdade pivô de baixa, né? No longo prazo. Mas aqui teve alguns pivôzinhos de alta, onde o mercado acaba ganhando dinheiro aqui, ó, na valorização, depois vendendo, valorização, vendendo. E as vendas são bem rápidas, bem fortes, tá? Um ano depois da crise de 2008, ela chegou num certo topo. Aqui é a nossa crise atual. Ela demorou um ano também para chegar no topo. E depois que chegou no topo, ela realizou. Quanto tempo ela ficou realizando? Desde 2010 até 2016, tá? Então foram 6 anos depois daquela crise que foi séria, o mercado corrigindo até a parte de baixo do nosso gráfico. E aí depois ela teve a valorização, que demorou também bastante tempo, superando as resistências e tornando-as como suporte, até chegar no nível do topo do nosso canal de longo prazo, que está o X vermelhinho aqui, ó. Teve a violinada, junto com essa violinada veio a crise. E aí o que aconteceu? Teve um novo crash. Isso acontece, o mercado ele repete, são ciclos. Então a média que a gente encontra aqui é de 4 a 6 anos o mercado tem movimentações expressivas, né? Ou seja, ele tende a se valorizar e tende a corrigir, mas seguindo esse canal. E isso acontece com todos os ativos, gente, tá? Exceto alguns que fogem à regra, mas e para a gente acertar isso? A gente vai falar da Cogna. Será que a Cogna vai fugir à regra? Eis a questão. Mas repara, um ano depois ele fez um pivô aqui ainda, tá? Um pivô mais acentuado,
A gente até achou que aqui ele já ia corrigir, seguindo esse canal aqui, ó, mas não, ele foi até no topo lá de novo. E aí eu tracei igual a esse cara aqui, eu vou colocar de vermelho agora, tá vendo esse canal aqui, ó? Igual esse canal, eu tracei de azulzinho aqui, ó, um novo canal, que eu acredito que ele vai seguir, tá? Eu acredito que ele vai seguir isso. E ele tá lá no topo desse canal, ou seja, eu acredito que agora vai começar uma correção mais forte. Aqui está no gráfico mensal. Eu vou colocar no gráfico semanal para você enxergar isso, tá? Tanto no curto prazo quanto no longo, ele está lá em cima. Ele tende a corrigir, fazer candles até chegar aqui embaixo nas próximas semanas. A gente está falando desse suporte. Varia de 107 a 110 mil pontos. Eu sabendo que o índice vai se movimentar dessa maneira, eu acreditando nisso, se você está comigo, eu te convido a olhar para o seu ativo. E aí a gente vai olhar para a Cogna. Tenho projeções de reversão para a parte de cima do nosso gráfico, para essa parte de cima aqui, ó. Chegou nesse ponto, que é mais ou menos 2024, eu acredito que ele possa fazer mais uma pernada de alta. E aí valorizar até a parte de cima com possíveis violinadas. Coloquei até alvo para 2021, que pode acontecer, 130 mil K. Que é a violinada que eu considero, tá? Se ele dá uma violinada aqui, ó, 2021, então ele pode dar mais uma violinada aqui, nesse ponto. Mas ainda não fez, então é só uma projeção. Mas eu acredito mais nessa realização. Então, em 2024, eu sabendo disso, eu posso ter um capital guardado, uma renda fixa, capital de oportunidade, não a reserva de emergência, de oportunidade, para fazer aportes nessas setas. Faço aportes mais severos. Valeu? Então, o nosso índice é isso. Eu tenho suporte de 107 mil a 110 mil pontos. Eu tenho a possível retração que já estamos nela, né? Ali chegando, batendo nela, 113 mil K. Resistência fica em 125 mil K. E o alvo ali, 130 mil K. Não vou abandonar esse estudo, tá? Ele é um estudo, então vou deixar ele aqui. E à medida que ele for seguindo a trajetória, a gente vai atualizando vocês. Agora a gente vai falar exclusivamente da Cogna. Vou deixar o gráfico assim e já vamos falar dele, tá? Vou dar créditos aqui para o investing.com, o Lucas Sampaio. Ele fez uma projeção técnica também. Olá, investidores! Após entrar numa forte tendência de baixa, a Cogna parece ter encontrado um fundo, uma zona de suporte onde o preço se segurou na crise do Covid-19. Além disso, também apresenta sinais no gráfico semanal, principalmente no volume e no OBV, que a força dos vendedores está no fim, ou perto do fim, indicando, ao menos, a possibilidade de um retorno nas médias. E aí ele tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tem uma média, e ele está dizendo que aqui a gente está encontrando um suporte na média. Tá? Bateu várias vezes, né? Ele violinou aqui embaixo e agora está encontrando suporte. Ou seja, a força vendedora chega aqui, perde força e aí a força compradora entra. E aí coincidindo com o IFR, eu acho que é o IFR, se eu estiver errado, depois corrijam aí, mas tende também a voltar para a parte de cima. Só que, eis a questão. Aí ele faz um estudo, se você quiser ler, tá? Ele dá inclusive alguns pontos aqui, ó. Olha a recomendação dele, tá? Assim, a recomendação é de compra no rompimento de R$ 4,10, tendo como alvo a região de R$ 4,70 e R$ 5,30, que representam consecutivamente a projeção de 1,618 e 2,618 na retração de Fibonacci do último movimento. Então ele está usando o Fibonacci para fazer essas projeções. O stop técnico deve ser posicionado logo abaixo da zona de suporte do fim da realização em R$ 3,70, o que, se ocorrer, irá desconfigurar o padrão de retorno às médias, podendo ocasionar uma consolidação ou até mesmo uma realização mais forte. Bons investimentos, até a próxima. Ou seja, ele fez a projeção dele e eu tenho a minha. Isso é muito pessoal, gente. Por isso eu convido vocês a estudarem, porque aí você consegue fazer o seu estudo e acreditar no seu investimento, no seu aporte, no método que você escolheu. Mas fato é, se você dá um Google e lê as notícias da Cogna, ó, Cogna 3, bom, a principal notícia aqui, V-Capital Divisor, confira os resultados do quarto trimestre de 2020, divulgados pelas empresas Centauro,
Cogna 3, Qual 3, BMGB 4, saiba mais, enfim. E aí a gente vai conseguindo ler as notícias. Invest.com é essa que a gente leu agora. Cogna resultado fraco do quarto tri. Cogna tenta mostrar que pior fase já passou. Cogna dispara 6% após o balanço. XP recomenda cautela. Radar traz Cogna, Centauro, Oi e Magalu. Cogna tem prejuízo de 589 milhões no quarto tri. Cogna prejuízo líquido ajustado de 907,4 milhões, queda de 217,6%. Enfim, tem várias notícias, eu convido você a ler. Mas não são notícias boas, tá? E aí tá falando de venda. Será que realmente o mercado vendedor perdeu força? Créditos aqui para o Trading Hunter. A gente está falando do aluguel das ações. O filtro é Cogna 3. O último fechamento está recente, é do dia 31 do 3. Hoje a gente está falando no dia 3 do 4. A variação do seu último dia, dos seus últimos 5 dias e o BTC total. Vou dar até um zoom aqui para facilitar a sua visão. Ó. No último dia, ela aumentou a intenção de venda em 5,81%. Na variação da semana, subiu quase 30% de intenção de alugar para vender. E o BTC total está beirando os 10%. Ou seja, será que o mercado vendedor perdeu força mesmo? Bom, não é isso que o Trading Hunter está dizendo. E aí a gente olhando aqui no gráfico, o IQB3, créditos agora para IQB3, desde o mês 7, a Cogna vem realizando. Encontrou aqui um nível de preço, vamos pensar de suporte, do final do ano passado até agora. Mas isso não é o comportamento da intenção de vender. Da mesma época, do segundo semestre de 2020 até o final do ano, olha só, ele subiu. Tudo bem, caiu aqui, mas o que aconteceu? Olha o suporte em cima do preço, ele não rompeu com força. Ele se manteve até o começo do ano, e do começo do ano para cá, o número de contratos vem subindo. A boca do jacaré vai ficar vermelha para a gente que está comprado, tá? Então isso não é um bom sinal, olha só, o número de contratos subindo. E olha aqui, ó, do mês 3 aqui para cima, olha como que ele subiu com força. Então o mercado está bem vendedor com Cogna, hein? Toma cuidado. Se você quer arriscar, se você fala, não, eu estou a fim de pagar o preço, Cogna vale a pena, no longo prazo eu vou ter um resultado muito bom com ela. PVP histórico dela, que é o preço sobre o valor patrimonial, que indica desconto no preço na hora que você vai comprar a ação, você está comprando algo descontado. E isso tem os seus motivos. Por que está descontado? Você tem que ir atrás disso. Mas o fato é, está descontado. A média é de quase 3. A gente está falando de 0,50, metade do preço. Então ela está descontada. Desde quando a Cogna vem se descontando? Eis a questão. Lá em 2012 até 2014, ela entrou num desconto bem severo, chegando a 0,36. E de lá para cá, ela tenta sair, o preço da ação tenta sair disso, mas não consegue. E hoje a gente está falando em 0,50. Olha aqui, 0,50. Tá descontado? Tá descontado. Mas já esteve mais descontado lá em 2014. Se você acredita que de 2014 para cá a Cogna melhorou, né, os seus fundamentos melhoraram, bem. Mas fato é, ela está em desconto, mas não é um desconto tão atrativo quanto já foi lá no passado. Valeu? Então é isso. E aí a gente vai falar do gráfico para finalizar. Lembra daquele contexto que eu fiz do nosso Ibov? Tenta lembrar disso. Se você não está lembrando, volta o vídeo e assista novamente, que é importante. Fato é que a Cogna está realizando desde dezembro do ano passado. Está bem parecido essas realizações. Então esse aumento de BTC e o nosso índice lá em cima, eu espero que a Cogna realize. Quais são os pontos que eu tenho de realização para a Cogna? Igual o nosso amigo lá por Fibonacci. Eu tenho aqui o 3,49 e o 3,16. Ó, 3,49 e 3,16. Eu tenho uma projeção aqui de realização de curto prazo, 6 a 7%. Então eu posso encontrar aqui, ó, também um suporte na casa dos 3,60. Mas o suporte que eu mais acredito para a Cogna é esse meu estudo, que foge de Fibonacci, que eu vou por volume, por médias, é um estudo completo. E aqui é um estudo do canal. Eu encontrei um suporte
em 3,43. Lembrando que eu tenho a mínima do Covid que eu posso usar como suporte. É um forte candidato também, R$ 3,75. A gente está muito próximo ali, ó, R$ 3,84. Era suporte, tá? Eu vou até atualizar aqui. Vou atualizar agora para vocês. Atualizada a resistência, então. Tudo que foi suporte no passado, ele pode virar resistência no futuro. E assim a gente está encarando a faixa dos R$ 4,00, tá? Que vai de R$ 4,09 a R$ 4,14. De 4 a 4,41. Foi a nossa região que houve a reversão. Então esse retângulo aqui é importante, a gente precisa sair dele para atingir o nosso alvo que está lá em cima. O meu alvo está um pouco acima do que o rapaz fez. O meu alvo está lá em R$ 5,92. Como eu falei para vocês, se bater 5,25, eu vou abrir mão de 50% do meu investimento. Eu vou fazer 50% do meu trade. Então, assim, a Cogna está realizando, está respeitando esse canal de baixa. A gente tem as mínimas já traçadas, tem o planejamento traçado. O momento não é bom, eu não vou aportar mais. Eu convido você a pensar se você estiver querendo aportar na Cogna. Mas se já tiver comprado, vamos aguardar, né, gente? Vamos aguardar que o mercado está indeciso. O Covid está impactando muito em todos os ativos. De repente a gente tem uma notícia boa e tudo pode mudar, tá bom? Então vamos finalizar o vídeo. Suporte pessimista que o Cadu tem, R$ 3,43. O suporte atual, que está sendo testado, vai ser testado, eu acho que nas próximas semanas, que é o suporte do Covid, R$ 3,75. As próximas resistências, aqui está sendo testada na faixa dos R$ 4,00, que vai dos R$ 4,09 até R$ 4,14. Depois tem o R$ 4,41, o qual eu chamo do retângulo crucial, o retângulo, né, que vai fazer a diferença na Cogna para mim. Essa faixa que vai dos R$ 4,00 aos R$ 4,40. Para depois a gente tentar superar a região dos R$ 4,90, que vai dos R$ 4,90 até os R$ 5,25, para aí sim atingir o nosso alvo que está em R$ 5,92. E o que você acha? Que a gente atinge esse alvo ainda esse ano? Comenta aí embaixo para mim. Tamo junto, porque juntos somos melhores. Tchau!